Olá, pessoal, tudo bem? Continuando nosso bate-papo sobre feminicídio, né? A aula 2, nós vamos, nesse bate-papo, entender, interpretar o que o inciso 6º traz, né? Qual que é a interpretação do inciso 6º, que ele fala que o feminicídio é um crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, o que seria matar mulher por razões da condição do sexo feminino? Vamos lá? Eu acho que uma das mais interessantes desse nosso bate-papo é que esse inciso 6º do parágrafo 2º do artigo 121, ou seja, a qualificadora de feminicídio, é uma norma penal em branco, porque ela é explicada, né? Existe uma explicação dela no parágrafo 2º-A. O parágrafo 2º-A do artigo 121 vai trazer o que é matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Ele diz assim, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1º do parágrafo 2º-A, violência doméstica e familiar, inciso 2º, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E aí, o que eu acho que a parte mais interessante ainda é que esse parágrafo 2º-A, no seu inciso 1º, também fica ainda faltando uma explicação de uma forma melhor, né? O que é uma violência doméstica? O que é uma violência familiar? Nós vamos buscar isso na Lei Maria da Penha. Então, olha que interessante essa conclusão. O feminicídio é uma norma penal em branco dupla, ao quadrado, porque a explicação dele está no parágrafo 2º-A do Código Penal e a continuação dessa explicação está na Lei Maria da Penha, no seu artigo 5º e seus incisos. Norma penal em branco ao quadrado. E é uma norma penal em branco ao quadrado homogênea, né? Porque a sua explicação, a sua interpretação é feita por uma norma de mesma hierarquia, né? Por uma outra lei. Então vamos lá, vamos tentar interpretar o que é uma violência doméstica, né? O que é uma violência no âmbito doméstico. O artigo 5º, como eu disse, né? Inciso 1º da Lei Maria da Penha, explica o que é uma violência doméstica. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, violência doméstica é uma violência no espaço caseiro, em pessoas com ou sem vínculo familiar, que tem uma convivência permanente. Aí tem uma pergunta bastante interessante, né? Se a empregada doméstica pode ser vítima de feminicídio. É uma consideração interessante. E a resposta é positiva, principalmente pelo final do inciso. O que diz o final do inciso? Inclusive as pessoas esporadicamente agregadas. Então, mesmo as pessoas que estão esporadicamente agregadas naquele ambiente doméstico também podem ser vítimas de feminicídio. Ainda no inciso 1º do parágrafo 2º-A, o que é uma violência familiar, né? No âmbito familiar. Vamos ter que também ir para o artigo 5º da Lei Maria da Penha, agora artigo 5º, inciso 2º, que diz o seguinte: no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, o que é uma violência no âmbito familiar? Vínculo jurídico de natureza familiar, aí pode ser conjugal, pode ser por parentesco biológico, ou parentesco por afinidade, e também por vontade expressa, pessoal. Ou seja, pode também relacionar com o feminicídio pessoas que foram adotadas. E aí tem uma coisa interessante, porque o artigo 5º da Lei Maria da Penha traz o inciso 3º. Ele foge um pouquinho e traz o inciso 3º, que diz o seguinte: em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Esse feminicídio é chamado feminicídio íntimo, em que o agressor, mesmo que não tenha coabitação com a vítima, mesmo que não more com a vítima, ou seja, mesmo que não tenha ambiente familiar ou ambiente doméstico, também pode ocorrer o feminicídio. Qualquer relação inserida em um relacionamento estreito entre duas pessoas, fundada na camaradagem, na confiança ou no amor. Esse é o chamado feminicídio íntimo.
onde não há uma coabitação, mas há uma intimidade entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Só para finalizar essa questão do inciso 3º do artigo 5º, o que é importante vocês prestarem atenção é que essa previsão do inciso 3º do artigo 5º da Lei Maria da Penha, que é qualquer relação íntima de afeto, não há uma correspondência no Código Penal. O Código Penal, no inciso 1º do parágrafo 2º-A, fala violência doméstica ou familiar. Então, a Lei Maria da Penha traz mais uma possibilidade de feminicídio, onde quando não há coabitação, mas tem uma relação íntima entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, como eu disse. Por fim, pessoal, o inciso 2º do parágrafo 2º-A do Código Penal, que traz também o feminicídio quando há menosprezo ou discriminação à condição de mulher. É um clássico exemplo de misoginia, né? A questão da aversão psicológica, a aversão patológica pelo sexo feminino. Esse inciso 2º, ele é claramente um tipo aberto, porque o julgador vai ter que analisar o caso concreto. Não há nada nessa circunstância, apenas o fato em que o agente possa escorar. Não é como no inciso 1º em que ele vai buscar os significados da Lei Maria da Penha, né? O que é violência doméstica, violência familiar. Aqui não. Aqui é o caso concreto. Ele vai ter que analisar o caso concreto e ver se há menosprezo. O que seria menosprezo? Desprezo, aversão à condição do sexo feminino. O que é discriminação? Tratar de forma diferente. Eu acho que esse inciso 2º, acho que fica bem claro que esse inciso 2º, ele é muito mais aquela questão do crime de ódio, né, que eu falei para vocês. É uma questão de aversão mesmo, de submissão. Aqui é um tipo aberto e evidente como um crime de ódio, né, que o homem tem em relação à mulher. Que o homem não, que o sujeito ativo tem em relação à mulher. Outra coisa interessante é analisarmos os sujeitos do crime, né. Por favor, o sujeito ativo do feminicídio pode ser tanto o homem como a mulher. Até uma decisão recente que aplicou a Lei Maria da Penha num crime cometido da mãe em relação à filha, onde há uma relação doméstica, a mãe respondeu pela Maria da Penha da mãe em relação à filha. Então, é possível que o sujeito ativo seja mulher. O sujeito passivo sempre vai ser mulher. Necessariamente vai ser mulher. Uma coisa que é importante nós salientarmos, né, é os apontamentos que esse crime, por proteger apenas a mulher, né, só ter a mulher como vítima, a possibilidade de uma alegação de ser inconstitucional. Isso não é, né, porque aí é claro a aplicação do princípio da igualdade material ou princípio da isonomia, ou seja, tratar os desiguais de forma desigual, né, porque há uma submissão da mulher, há uma diferença da mulher em relação ao homem, sobretudo para a questão da violência, do machismo, né, de uma sociedade latina. Então a mulher está numa posição de hipossuficiência, né, de vulnerabilidade. Por isso que justifica totalmente e é constitucional, com certeza, a previsão do crime de feminicídio. Uma outra questão que é bastante interessante, continuando na questão do sujeito passivo ser mulher, é a possibilidade ou não da mulher transexual ser vítima de feminicídio. Há duas posições. A primeira posição, mais conservadora, que adota o critério biológico, afirma que não. Mesmo com a cirurgia, só passa a ter a genitália, né, o genital feminino, mas continua sendo homem. É interessante que ela fala assim, a questão cromossômica continua sendo de homem. Então, para essa corrente mais conservadora, mesmo que haja cirurgia, não vai poder ser sujeito passivo de feminicídio. A segunda corrente, a mais moderna, que adota o critério jurídico, entende que sim, que a mulher trans pode ser vítima de feminicídio, desde que haja dois requisitos, que ela faça a cirurgia de modo irreversível, de mudança de sexo, né? E por fim, que ela ratifique no seu registro civil essa mudança. Essa tese fala sobretudo, leva em consideração sobretudo a questão jurídica. O que está no registro é mulher, então ela pode ser vítima. Não se esquecendo, pessoal, eu não falei no início, né? O transexual é aquela dicotomia físico-psíquica, né? A pessoa tem um sexo físico, mas tem um sexo psíquico diferente. Estou falando de forma bem resumida, tá? E por fim, o parágrafo 7º do artigo 121 traz as causas de aumento de pena. O inciso 1º do parágrafo 7º, uma causa de aumento de pena, é durante a gestação
Então, se o crime for praticado durante a gestação, se a mulher for morta durante a gestação ou 3 meses posteriores ao parto, né, se ela estiver grávida, ou 3 meses posterior ao parto. É claro que só vai ter a causa de aumento de pena se o agente tiver conhecimento, né, para não gerar uma responsabilidade penal objetiva. Então tem que saber que ela está em gestação, que ela teve a criança nos 3 meses anteriores ao parto. Pode configurar os dois, né, o homicídio qualificado pelo feminicídio e o aborto, né, em concurso. Segunda causa de aumento de pena, menor de 14 anos ou maior de 60 ou com deficiência. Tem que também estar na esfera de conhecimento do agente, então a gente tem que saber que a vítima tem menos de 14, tem mais de 60 ou tenha deficiência, porque senão pode alegar erro de tipo, né, se não estiver na esfera de conhecimento do agente. A prova da questão da idade através de documento hábil, né, registro, né. A questão da deficiência pode ser uma deficiência física ou mental, vai ser provada por laudo pericial ou outro meio capaz de atestar essa patologia, né, de repente a questão da paraplegia, por exemplo. E uma coisa que eu acho interessante vocês anotarem é que menor de 12 anos e maior de 60 existe uma agravante, uma circunstância agravante quando a vítima for menor de 12 anos ou maior de 60, prevista no artigo 61, a linha H do Código Penal. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você usar essa menor de 14 ou maior de 60, essa circunstância, para aumentar o crime de feminicídio, você não pode usar como agravante. Não pode usar as duas circunstâncias ao mesmo tempo, senão vai ter o bis in idem, né? O fato vai ter dois prejuízos para o réu e isso não pode. Então, se você usou a do feminicídio, que ela é especial, você não vai usar a agravante prevista no Código Penal, isso é importante. E o inciso terceiro, a última causa de aumento de pena, é se o feminicídio ocorre na presença de descendente ou de ascendente da vítima. É interessante que a corrente majoritária fala que é dispensável que a vítima esteja no local, né, que essa pessoa que presenciou esteja no local, então basta que esteja vendo, pode ser pela internet, por exemplo, conhecimento mais documento de parentesco, né, a pessoa tem que conhecer o que a pessoa está vendo, mais o conhecimento de parentesco, e é claro que essa causa de aumento de pena existe porque traz um maior juízo de reprovação, porque com certeza, pessoal, vai trazer um trauma irreparável, né, para os descendentes da vítima. Então, imagina uma mulher sendo assassinada na frente da filha, né? Então, a causa de aumento de pena é para ter um juízo de reprovação maior, porque isso vai trazer um trauma para os filhos ou para os pais da vítima de forma irreparável. Essa é a qualificadora de feminicídio prevista no inciso 6º do artigo 121, bastante importante. Tomara que ela, com certeza, reduza ou termine com essa violência absurda que as mulheres continuam sofrendo no Brasil. Valeu. Aí, pessoal, o segundo bloco, né, do feminicídio, explicando o que são razões da condição do sexo feminino. Esse inciso 6º é uma norma penal em branco. No caso do inciso 1º do parágrafo 2º-A, passa a ser uma norma penal em branco ao quadrado, né, porque não basta o inciso 1º do parágrafo 2º-A para explicar. Nós vamos ter que buscar a definição de violência doméstica e familiar na Lei Maria da Penha, mais precisamente no artigo 5º, nos seus incisos 1º e 2º. E também a Lei Maria da Penha traz o inciso 3º, que é violência na questão íntima, mesmo que não haja coabitação. O inciso 2º do parágrafo 2º-A traz a questão do menosprezo ou discriminação, que é mais um crime de ódio. Esse inciso 2º, nós vimos que ele é bem aberto, né? O juiz vai ter que analisar o caso concreto de forma mais cuidadosa, porque ele não tem nenhuma escora, né? Não é que nem o inciso 1º que você vai buscar os conceitos na Lei Maria da Penha. No inciso 2º, o juiz vai ter que interpretar caso a caso. Por fim, os sujeitos do crime: ativo pode ser tanto homem como mulher, passivo necessariamente a mulher, aquela questão polêmica da mulher transexual, se pode ou não ser vítima, né? As duas posições. E, por último, agora sim, parágrafo 7º, as causas de aumento de pena. Valeu, até a próxima.